diz assim: Porém, Noemi disse: Tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho ainda eu no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte, me separar de ti. Amém? Tome seus assentos, irmãos. Glória a Deus. No livro que foi lido agora, irmãos, está acontecendo uma fome no tempo de Juízes. No tempo que Deus levantou Gideão para ser juiz sobre o povo de Israel. A Bíblia nos diz que os medianitas estão oprimindo o povo, estão fazendo pressão contra o povo, e esta pressão vai causar àquela nação grande fome, vai causar àquela nação uma escassez de comida. Vai dizer que a fome era tão grande, tão tribulosa aquela fome, que um homem, um marido, um sacerdote da casa, alguém que é o cabeça, alguém que é o provedor, alguém que sustenta a casa, alguém que levanta de manhã cedo para trabalhar, alguém que soa a sua camisa diariamente para trazer o sustento à sua família, para trazer ali o alimento, para trazer ali o sustento à sua casa. Esta pessoa, ela vai tomar uma decisão de sair da nação de Israel. O nome desta pessoa é Elimeleque. Elimeleque, ele decide sair de Belém de Judá. Belém de Judá significa casa do pão, significa lugar de provisão, lugar aonde Deus envia a provisão ao seu povo. Sendo este lugar de pão, Elimeleque, vendo a fome, vendo a miséria, vendo a escassez que aplacava naquele momento, decide sair do lugar aonde Deus ali determinou que ele ficasse. Ficasse não somente ele, ficasse a sua esposa, ficasse os seus filhos. Essa atitude dele, aleluias, vai contrariar a vontade de Deus. Porque se Deus nos colocou num lugar e nos plantou naquele lugar, temos que primeiramente pedir direção a Deus para sairmos daquele lugar. Diz que ele sendo cabeça, ele sendo, aleluias, o chefe, o guia daquela família, toma uma decisão de sair da terra do pão. E essa decisão, ele vai peregrinar pelos campos de Moabe.
vai para um campo onde havia montanhas, onde havia ali sustento para a sua família. Todos nós, pais, todos nós chefes, sempre procuramos o bem para a nossa família. Sempre procuramos um lugar aonde tem o pão, aonde tem o alimento, aonde podemos conseguir dinheiro, sustento, aonde conseguimos poder comprar roupa, poder comprar vestimenta, poder dar o bom, o melhor para a nossa casa. Mas às vezes não pedimos direção a Deus, não oramos, não consagramos, não jejuamos, não buscamos a Deus constantemente, para que Deus mostre direção, para que Deus mostre o caminho. E às vezes achamos que aonde Deus nos colocou não é para ser, e acabamos saindo da onde Deus nos colocou, e indo para onde Deus não quer que a gente vá. Então Elimeleque tomou essa posição, essa decisão, e vai para Moabe, com a sua família. Vai dizer, quando este homem chega lá com a sua família, quando este homem repousa ali, compra casa, compra um terreno, compra um lugar, a Bíblia diz que este homem veio a falecer, veio a morrer, porque saiu debaixo da cobertura de Deus, saiu debaixo da proteção de Deus, saiu, aleluia, da onde Deus ali havia constituído para ele ficar. Diz que este homem morre, aleluia, este homem é marido de Noemi. Este homem tinha 2 filhos, Malom e Quilion, meninos efrateus de Belém de Judá. Este homem agora falecido, morreu. Quem dera Ruth, aleluia, quem dera Noemi, já estava ali triste, porque na troca, na mudança, já faleceu alguém, já morreu alguém, mas ainda ela estava esperançosa, tinha os seus filhos iam trabalhar, os seus filhos iam dar sustento, os seus filhos iam manter a casa, manter a família ainda. A Bíblia nos diz que os filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, tomaram mulheres daquela cidade, daquele lugar, mulheres moabitas, e ali ficaram quase 10 anos habitando naquele lugar, trabalhando, prosperando ali, tendo alimento, tendo o que comer, o que beber, o que calçar, o que vestir, tendo ali bastância, suficiência para se manter. Glória a Deus, aleluias. Tendo ali a ausência de necessidade. Aleluias. Então, depois de ficarem 10 anos, tomaram mulheres moabitas, a qual o nome é Orfa, a qual o nome é Ruth. Morreram também ambos. A Bíblia nos diz que morreram não somente Elimeleque, mas Malom e Quilion também morreram. A família ali é destruída. A família ali é devastada. Os homens a qual Deus deu força, o macho, a qual Deus deu vigor, deu força, saúde, para poder exercer no trabalho a sua profissão, morreram. E as mulheres daquele tempo, daquela geração, eram sustentadas pelo marido. A mulher era a dona de casa, a mulher cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava ali do família. Ela era sábia, ela edificava o lar, edificava os filhos, edificava o ambiente, orava com os filhos, levava os filhos para o colégio, trazia, fazia almoço. A mulher daquele tempo, ela era assim, dedicada ao seu marido, dedicada ao seu Senhor. Mas essas mulheres vão se deparar com a morte, vão se deparar com o luto que aconteceu nestas percas. Vai dizer a Bíblia que Noemi vai se levantar. Noemi vai tomar uma posição perante aquela situação. Uma situação desesperançosa, uma situação triste, uma situação
decadente ali acontecendo. E ela ouve falar que Deus havia visitado Belém. Ela ouviu dizer que Deus ali havia visitado Belém de Judá. Então ela, ouvindo que Deus havia visitado aquele lugar, dado pão, dado comida, dado sustento, ela decide voltar para a terra da onde ela saiu. Já percebeu, irmão, que às vezes nós tomamos uma posição errada diante de Deus? Já percebeu que às vezes a posição que tomamos não está agradando a Deus? O caminho que estamos trilhando não está agradando a Deus? E as coisas estão dando errada. As coisas não estão saindo conforme aquilo que queremos. Algo está errado. Não estamos adquirindo, não estamos evoluindo, não estamos prosperando, não está acontecendo. Porque às vezes você não está no propósito de Deus. Você não está onde Deus te colocou, ou você não tomou uma posição ainda de estar aonde Deus quer te colocar. Às vezes os teus planos não são os planos de Deus. Às vezes os teus sonhos não são os sonhos de Deus. A tua vontade não é a vontade de Deus. Às vezes nós temos que renunciar a algumas coisas e fazer a vontade de Deus. Às vezes Deus chega a nós em sonhos e nos mostra qual é a vontade dEle. O que Ele quer de nós? O que Ele quer da nossa vida? O que Ele quer do nosso ministério? O que Ele quer das nossas mãos? E às vezes Deus nos mostra o que Ele quer e nós não fizemos. Nós negligenciamos a vontade de Deus. E negligenciar a vontade de Deus é um pecado, irmãos. Eu poderia fazer aquilo que Deus me projetou para fazer, mas não faço. Teimosia, desobediência. Então Deus, em vez de abençoar, Deus amaldiçoa. Então Deus vem de ajudar, Deus não ajuda. Então Deus, em vez de cuidar, de livrar, Deus não faz nada. Porque a tua direção foi outra. O teu livre-arbítrio te colocou naquela situação. Você vai ter que se arrepender da posição que estás. Vai ter que te lembrar da onde caíste e voltar ao primeiro amor. E voltar a fazer as primeiras obras. Vai ter que te lembrar, vai ter que procurar o machado, vai ter que pedir conselho ao profeta, vai ter que pedir conselho ao teu pastor, vai ter que tomar uma posição, vai ter que ser aconselhado. Deus santo e Deus poderoso, então diz que Noemi toma esta posição, e a posição foi: eu vou voltar. A verdade, eu acho que ela pensou assim: não era para mim ter saído. Não era para mim ter saído da onde Deus ali abençoava. Não era para mim ter saído da casa do pão e ido para a casa da morte, da mortandade. Não era para mim ter saído da proteção, do livramento e ir para onde fui atacada, fui alvejada, fui acertada. Então, Noemi decide voltar e vai dar um comunicado às suas noras: voltem à casa dos seus maridos, morem lá, que lá vocês tenham outro marido, que assim Deus faça de benevolência por vocês, e vocês possuam outro marido. Manda elas voltarem para casa, voltarem para o lugar da onde, aleluias, elas ali estavam. E vai dizer para elas que Deus dê a elas descanso. A Bíblia vai dizer que beijando elas, as duas, Orfa e Ruth, levantaram um choro, levantaram ali uma tristeza, houve uma tristeza entre elas, porque ali
haveria uma despedida, haveria ali uma desunião, o laço da família ia ser quebrado, o laço da família ia ser corrompido, devido às coisas que aconteceram, devido às tragédias que aconteceram, devido a uma posição tomada errada, devido a uma atitude errada de Elimeleque, sendo chefe, sendo guia, sendo cabeça. Não estamos julgando, nem culpando aquele homem, mas a Bíblia assim nos diz, que eles morreram, não somente ele e os seus filhos. Então, Orfa e Ruth choram, e Noemi vai dizer para elas: por que vocês estão chorando? Por acaso há ainda de meu ventre filhos, para que assim vocês tomem ele como maridos? Por acaso eu ainda, que esta noite arranjasse um esposo, engravidasse, vocês esperariam eles crescer? Eu ia impedir de você de ter outros maridos? Ia aguentar vocês até que crescessem, vocês tomassem ele como maridos, e continuasse a geração, e tivesse geração posterior? Ela vai dizer: não, não, minhas filhas, porquanto a mão do Senhor se descarregou, foi contra mim, foi contra Elimeleque, foi contra a minha casa, porque algo tem que ser entendido. O homem é marido, o homem é cabeça, a mulher, ela é auxiliadora, ela é submissa. A mulher não está atrás do homem, a mulher está ao lado do homem para ajudar. Noemi podia ter interrompido na atitude de Elimeleque e dizido: meu querido, não, não vamos. Podia ter aconselhado: não, vamos fazer uma oração, vamos ver qual é a vontade de Deus, vamos jejuar, vamos colocar na presença de Deus. Mas não. Então ela percebeu que Deus havia descarregado a mão dele sobre ela. Deus havia aplacado a mão dele sobre ela, devido à situação, à posição que aquela família havia tomado. Vai nos dizer a Bíblia que Órfão e Ruth vão chorar novamente. Depois dessas palavras tristes, essas palavras emocionais, Órfão e Ruth voltam a chorar. E depois dessas palavras, acontece algo aqui, irmãos. Órfão, ela foi levada pelas palavras de Noemi. Órfão disse: é verdade, a mão de Deus se descarregou, foi sobre ela. Então eu vou beijar ela e vou me embora para minha casa. Vou me embora para a casa que meu marido me deixou. A Bíblia diz: Órfão beijou a sua sogra, porém a Ruth se apegou a ela. Órfão voltou aos seus deuses. Órfão voltou aos seus pais. Órfão voltou às suas tradições. Órfão voltou ali à sua parentela. Vou dizer algo, irmãos. Deus te tirou da prostituição. Deus te tirou dos vícios. Deus te tirou das drogas. Deus te deu livramentos. Deus fez tanta coisa por ti quando tu era uma pessoa ímpia. E às vezes alguém na igreja diz assim: eu quero voltar. Eu não quero mais. Eu vou voltar. Vou voltar para o mundão. Está ruim na igreja. Então você acha que sem Deus estava ruim, sem Jesus estava ruim, agora com Jesus está pior? Pelo menos você tem Jesus. No mundo você não tinha nada. Você era uma palha seca jogada no vento. O vento levava. Você não tinha nada. Aleluias. E Orfa tomou esta posição.
após ter conhecido o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas, ter ali com aquela família orado, tendo ali com aquela família guardado o sábado, tendo ali com aquela família entrado para os usos e costumes, tendo ali para aquela família ali adquirido as tradições, conhecido Deus, orado a Deus, sabendo que Deus era o Deus Criador, o único e suficiente Deus, ela decide, depois das palavras de Noemi, voltar aos seus deuses. Independente, irmão, das palavras que forem de qualquer pessoa, não volte atrás. Independente do que fale para ti, não volte atrás. Independente que aquela amiga que tu não vê faz tempo te encontre hoje e fala para ti, mas tu era uma baita de uma cachaceira. Não volte atrás, eu era, ficou no passado. Sou nova criatura em Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aleluias. Não volte atrás. Se aquele teu amigo te convidar, aleluias, não volte atrás. Não volte a praticar. Não volte à idolatria. Não volte à ilusão. Não volte ao engano. Não volte aos vícios. Não volte à bebida. Não volte para as drogas. Não volte. Não vire as costas para Deus. Independente que você esteja passando necessidade, independente que na tua casa esteja ali um momento de fome, um momento de provação, um momento de angústia, um momento de aflição, Deus é aquilo que tu precisa. Deus, Ele é tudo o que tu precisa. Deus é o teu sustento. Deus é o teu alimento. Deus é o teu pão. Deus é a tua água. Jesus disse, não andeis cuidadosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de calçar. Portanto, buscai o reino dos céus e a sua justiça, aleluia. As demais coisas, vestimenta, água, comida, eu vos darei. Deus não te prometeu dar carro, dar casa. Deus te prometeu dar pão, alimento, vestimenta. É isso que está naquele contexto. Independente, não fica ansioso, não fica nervoso. Espere Deus agir. Espere Deus visitar o ambiente. Noemi, ela ouviu falar que Deus visitou o povo de novo. Espere Deus te visitar. Continua orando. Continua jejuando. Continua buscando. Deixa Deus te visitar. Não tome posições precipitadas. Não faça nada sem a direção de Deus, para que lá na frente não aconteça coisas erradas, não aconteça aquilo que você não programou, não projetou para a sua vida. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Orfa volta. Porém Ruth é uma mulher virtuosa, irmãos. Ruth é uma mulher cheia do Espírito Santo. Ruth é uma mulher temente a Deus. Ruth, uma mulher submissa. Ruth, ela não bate boca com o marido. Ela não discute. Ela ouve o conselho dele. Se o conselho dele for da direção de Deus, amém. Mas se o teu marido não estiver aconselhando diretamente, tome posição. Ore a Deus. Fale com teu marido. Mas Ruth era uma mulher virtuosa. Ruth era uma mulher cheia. E Ruth vai se apegar a ela. Ruth vai ali tomar uma posição. A posição a qual nós um dia tomamos. A posição a qual um dia o Evangelho nos alcançou. E nós tomemos essa posição de se apegar a Cristo. De estar com Cristo, de caminhar com Cristo, de ombrear com Cristo, de carregar a cruz de cada dia com Cristo, de renunciar a nossa vida por amor de Cristo. A posição a qual nós tomamos perante Deus. Aleluias. Não te esqueça que você se apegou a Cristo.
Não te esqueça que tu tomaste uma posição com Cristo. Não te esqueça que tu és servo de Cristo. Que tu não te manda mais, quem te manda é Cristo. Que tu não faz o que tu bem entende, quem faz através da luz do Espírito Santo em ti é Cristo. Tu não te pertence mais. Tu não te manda mais, quem manda em ti é Deus. Então Ruth vai se apegar a ela. Noemi vai insistir novamente a Ruth. Órfão já desistiu do evangelho. Órfão já voltou atrás. Órfão já abandonou a cruz e saiu correndo. Que cruz pesada é essa? Não vou renunciar à minha carne. Não vou renunciar à minha soberba. Não vou renunciar à concupiscência dos olhos. Não vou renunciar ao mundo. Eu quero o mundo. Eu quero os banquetes do mundo. Eu quero as coisas do mundo. Eu quero o mundo. Eu vou para o mundo, eu quero o mundo. Mas Ruth não. Ruth quis o reino dos céus. Ruth quis salvação. Aleluias. Ruth quis, aleluias, amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus com todas as forças. Amar a Deus nos seus pensamentos. Amar a Deus no seu dia a dia. Então, Noemi vai dizer para ela, mais uma vez espetando ela: pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta também tu após tua cunhada. Que isso, Ruth? O que te apegando? Volta. O que tu quer? Renunciando, volta. O que tu quer? Volta, volta, volta. E voltar é retroceder. Aleluias. Voltar é ir de novo para a casa. Voltar é aliviar, porquanto nós temos um fardo. A Bíblia diz que nós temos um fardo. O fardo de Cristo é suave, é fácil de carregar. Deus não nos dá um fardo ao qual nós não possa carregar. Voltar é afastar-se, mudar, regredir. Nesta palavra, nesse sentimento de voltar, tem 4 raízes aqui, irmãos. Tem 4 raízes expostas nesse sentimento de voltar. As reações, que se tornam em ação. As atitudes, os sentimentos, tanto divino como humanos. O sentimento era qual de Ruth? Ficar. De órfã era voltar. As ações de órfão foi voltar. De Ruth foi ficar. As raízes da árvore de Ruth era ficar. Eu vou ficar plantada aqui contigo. Aleluia. Mas de órfão foi apostasiar. Foi rebeldear. Foi abandonar a cruz. Foi renunciar. Foi sair fora. E Ruth vai voltar, aleluia. Deus santo e Deus poderoso. A palavra voltar aqui nos dá a figura de Deus tirou o povo de Israel do Egito e Israel quis voltar de novo. Deus tirou você do Egito e você quis voltar de novo. Deus te tirou do pecado, do lamaçal do pecado, e você quis voltar a se enrolar de novo. Deus te tirou dos manjar, te tirou do legume, te tirou ali das... e você quis voltar. A imagem de voltar aqui é essa. Israel abandonando Deus e voltando para o Egito. Depois de tudo que Deus fez por ti, tu quer voltar para o Egito. Depois de tudo que Deus já se revelou, já se mostrou, tu quer voltar atrás. Tu quer abandonar Deus. Tome cuidado nesses tempos, irmãos, para não voltar atrás. Tome cuidado nesses tempos, para que o Egito não seja mais atraente que os céus. Tome cuidado para que este mundo não te iluda e tire a realidade da salvação dos céus. Tome cuidado para que o seu ouvido não escute o Egito e deixe de escutar o alarido do arcanjo, a trombeta, o ressoar.
Tome cuidado que os seus olhos não estejam fixados no Egito e não estejam fixados além dos montes, olhando para Cristo. Tome cuidado, irmãos, no seu andar, no seu vestir, no seu comportar, no seu falar, no seu pensar. Tome cuidado na sua vida. Aleluias. E já vou encerrar, irmãos. E ela vai dizer, calma aí. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe. Não me provoque para que eu te deixe. Não fica insistindo para que eu abandone você. Não interessa se morreu todo mundo, se estamos numa fome, estamos numa pendenga só. Não me interessa. Não fica me provocando, não fica insistindo nesse assunto de eu te abandonar. Não deixa que nada te abandone de Cristo. Não deixa que nada interfira o teu relacionamento com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. Não deixa que as coisas que estão acontecendo ao redor impeçam a tua comunhão com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não me peça para que eu me afaste de ti, afaste da tua presença. Não me peça isso, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que Cristo fores, iremos nós. Não temos o que fazer, vamos fazer o quê? Aonde quer que Cristo nos mande ir, iremos. Aonde Ele está, nós queremos estar. E Ele mesmo disse, eu vou para o Pai, e aonde eu estou, vocês também vão estar. Há uma comunhão, há uma harmonia, uma sintonia envolvente entre a igreja e Cristo. Aleluias! Há este apego emocional, apego firme, há este alicerce, esta raiz, esta estrutura entre Cristo e a igreja. E ela vai dizer, aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousar a noite, ali pousarei eu. E me lembro do versículo que Jesus disse, eu não tenho aonde repousar. As aves do céu, ela tem seus ninhos, as raposas têm seus couves, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Aí daqui a pouquinho um disse, Senhor, deixa primeiro eu ir lá enterrar meu pai, usando a desculpa familiar para seguir Cristo mais tarde. O outro já deu para trás já, porque se interessou em seguir Cristo, porque viu sinais, viu maravilhas, viu coisas extraordinárias. Eu vou seguir Cristo, mas não viu a cruz, não viu a renúncia, não viu que Cristo não tinha casa, Cristo não tinha repouso, não tinha onde repousar. Quando Cristo falou, quer saber? Eu acho que eu não vou. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho tudo. Para quê? Vou me ralar? Para quê? Mas aonde quer que Cristo esteja, aonde quer que Cristo repouse, aonde quer que nós repouse pela vontade de Cristo, nós vamos repousar, irmãos. Ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Que negócio é esse, irmãos? De nós termos outros deuses. Que negócio é esse, irmãos? De nós termos outro povo, outras amizades, outras companhias. O sábio Salomão disse, as más companhias corrompem os bons frutos. Cuida as tuas companhias. Cuida com quem tu anda, irmãos. Cuida com quem tu fala, cuida com quem tu te abre. Aleluia. Ande com um povo de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, né, em união. Anda com o povo de Deus, irmão. Anda com gente cristã. Anda com gente que vai te incentivar a orar, que vai te incentivar a jejuar, que vai te incentivar a vir à escola dominical. Eu recém comprei o livrinho, irmãos.
Tá, minha esposa de testemunho, eu falei para ela, se eu não vir esse trimestre todinho, eu mesmo vou ficar de mal comigo mesmo. Aí minha esposa ali, eu quero vir todo o trimestre. Vou ficar bravo comigo mesmo se eu não conseguir vir no trimestre. Eu vou ficar inquietado. Eu mesmo vou me castigar, irmãos. Ande com quem te incentive a ler, te incentive a consagrar, te incentive a crescer como pessoa no ministério. Ande com pessoas para frente, não que fazem tu voltar. Ande com pessoas espirituais, que você vai se tornar uma pessoa espiritual. Ande com pessoas tementes, que você vai se tornar temente. Ande com um fofoqueiro para te ver. Ande com quem gosta de falar mal da vida dos outros. Anda com aquele amiguinho, aquele que, né? Tem uns amiguinhos, irmão, vou te dizer, irmão, só Jesus na causa. Aí a gente avisa, a gente é chato. A gente dá uma... Não faz. Faz indo no caminho errado. Ah, que coisa bem chata, tio. Tu não é meu pai, tu não é minha mãe, tu não é nada meu. A gente avisa, a gente dá, não vai que, né? A gente já foi e se extrapolamos já. Não ouve, não quer nem saber. Né? Continuando, e eu vou encerrar 9, 10, certeiro. Aonde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Nós já morremos para este mundo, irmãos. Eu costumo dizer que o crente não tem mais prazer neste mundo. Eu costumo a olhar para a minha vida e a perceber que eu já não vejo a hora que Cristo venha. Porque eu já morri para este mundo. Pedro disse, nós somos peregrinos, forasteiros, estamos aqui de passagem. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é os céus. O que nos aguarda, Paulo disse, olho não viu. Não chegou, não subiu ao coração, Paulo disse. É o que nos aguarda. Nós morremos já. Nós fomos sepultados com Cristo. Nós vamos ser ressuscitados. Teve um pastor que falou que acha que esta é a última geração, que ele acha que vai ser da última geração. Não é que eu concordei com ele, irmão. Eu acho que a gente é a última geração, irmãos. Pelos sinais, pelas coisas que estão acontecendo, eu acho que não vai passar, irmãos. Que nós esteja com a nossa lâmpada acesa. Que nada interrompa a nossa comunhão com Deus. Que nós não seja como um Eli, aleluia, desatento, descuidado, desapercebido, e perca a comunhão com Deus. Que deixe que a casa fique de qualquer jeito e perca a comunhão e morra, perdendo a comunhão. Que nós não deixe de ouvir Deus e Deus levante outro em lugar. Aleluias. E me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti, aleluias. Que não seja a morte, irmãos, que nos separe do amor de Cristo, que não seja somente a morte, aleluias, que nos separe, aleluias, do amor de Cristo, aleluias, aleluias, porque a Bíblia diz, quando a gente se casa, aleluias, diz ali, até que a morte vos separe, aleluias, até que a morte vos separe. Vai nos separar sim, irmão, deste mundo aqui, vai nos levar para o paraíso, aleluias, vai nos tirar deste mundo a morte, irmãos, aleluias, e vai nos levar para o nosso casamento, vai levar a noiva para o seu casamento, irmãos. Te coloque de pé, irmãos, neste momento. Deus poderoso. Deus de poder e Deus de graça. Arruma um instrumento aí, irmãos, por favor, aleluias. Arruma um instrumento aqui, irmão Lézer, por favor, aleluias. Venha para a frente aqui, irmãos, aleluias. Venha caminhando aqui para a frente, já pensando na tua posição com Deus, aleluias. Venha para cá, para a frente, irmãos.
Venha vindo, aleluia. Mais de ti. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou estar orando, irmãos. Eu vou estar louvando logo após, aleluia. Segura aí, procura aí a letra, irmãos. Vamos estar orando. Os irmãos vão estar orando, aleluia. A Bíblia diz que pela imposição dos presbíteros, Deus perdoa os pecados. Deus ressuscita a tua vida. Deus te traz de novo, aleluia, a batalha. Ah, glória a Deus, aleluia. Oramos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai, Criador dos céus, Criador da terra, Rei dos reis, Senhor dos